7º ano, tudo bem com vocês? Aqui é a professora Sônia e hoje teremos mais uma aula de língua portuguesa. Na aula de hoje, nós vamos corrigir uma atividade sobre advérbio. Essa atividade está na página 62, ok? Então, peguem a gramática e prestem bem atenção à aula, certo? É nossa última aula da unidade 2, ok? Vamos começar? Já estão com a gramática? Primeira questão. Leia o quadrinho e responda às questões propostas. Aqui no Brasil, filho, as cores do semáforo significam o seguinte: verde, você pode seguir. Amarelo, você deve ter atenção. Vermelho, você pode ser assaltado. Letra A. Identifique a locução verbal presente no texto. A locução verbal presente no texto é aqui no Brasil. B. O termo no Brasil poderia ser retirado do texto sem prejudicar o seu sentido? Explique. Não. Se o termo no Brasil for retirado, o sentido ficará prejudicado, pois ele especifica o sentido do advérbio aqui, ressaltando a insegurança vivida no contexto brasileiro. C. Localize as locuções verbais presentes no texto. As locuções verbais presentes no texto são: pode seguir, deve ter, pode ter. Letra D. Qual dessas locuções expressa uma possibilidade? A resposta é pode ser. Segunda questão. Reescreva as frases seguintes, substituindo as locuções destacadas pelo advérbio correspondente. Letra A. Quando estuda com calma, Amanda tira boas notas. Nós podemos substituir a locução verbal com calma por calmamente. Letra B. Ele falou comigo com pressa. Resposta: ele falou comigo apressadamente. Letra C. Você decidiu sem reflexão. Resposta: você decidiu irrefletidamente. Letra D. Ela sempre age com frieza. Resposta: ela sempre age friamente. Letra E. Na vida de artista, tive de aprender a cantar e tocar ao mesmo tempo. Resposta: na vida de artista, tive de aprender a cantar e a tocar simultaneamente. Letra F. Sempre procurei agir com paciência. Resposta: sempre procurei agir pacientemente. Terceira questão, página 63. Identifique os advérbios e as locuções adverbiais e classifique-os. A. Vanina é muito bonita. Então, o advérbio desta frase é a palavra muito. E a classificação da palavra muito é advérbio de intensidade. B. O avião chegou muito cedo. Então, temos dois advérbios. Muito, como advérbio de intensidade, e cedo, advérbio de tempo. Letra C. Talvez não tenha sido uma boa escolha. Advérbio, talvez e não, sendo que talvez é um advérbio de dúvida e não é um advérbio de negação. Letra D. Você não pode me ajudar. O advérbio é não e esse advérbio é o de negação. Letra E. Ela entrou cuidadosamente. O advérbio que podemos observar na frase é cuidadosamente, que é um advérbio de modo. Letra F.
Procurei as chaves às pressas, mas encontrei. Então, nesse caso, nós temos uma locução adverbial. Às pressas, que é uma locução adverbial de modo. G. O esporte jogou ontem. Ontem é o advérbio, que é um advérbio de tempo. H. Tive que chegar perto para reconhecê-la. Então, podemos encontrar aí o advérbio perto, que é um advérbio de lugar. Letra I. De vez em quando falavam alto para os outros ouvirem. De vez em quando é uma locução adverbial de tempo e alto é um advérbio de modo. Na página seguinte, que é a página 64, nós temos a quarta questão. Entre as frases abaixo, indique aquelas em que o advérbio expressa um intervalo de tempo de duração incerta. Então, eu vou ler todas as alternativas e em seguida eu vou dizer a resposta para vocês marcarem o X apenas daquelas que estiverem corretas, ok? A. A escola não abriu ontem. B. Vamos fazer uma prova amanhã. C. Depois a gente conversa. D. Quero falar com você agora. E. Cheguei bem antes de você. F. Depois eu te explico esse assunto. G. Agora a gente estuda. H. Estava pensando nisso muito antes de ouvir você. As alternativas que expressam um intervalo de tempo de duração incerta são C, E, F, H. Quinta questão. Por meio dos advérbios, muitas vezes expressamos algum prejuízo, alguma opinião sobre o que declaramos. Sabendo disso, compare estas duas frases. Item 1. O jogo está no segundo tempo. Item 2. O jogo já está no segundo tempo. Letra A. Em qual delas há apenas uma constatação? Então, há apenas uma constatação na frase 1. B. Como se classifica a palavra já na frase 2? Como advérbio de tempo. C. Explique com suas palavras um sentido que a palavra já pode acrescentar à frase 2. Então, esta resposta é uma resposta pessoal, mas eu darei aqui uma sugestão. O advérbio pode acrescentar ao enunciado a opinião de que não há mais tempo para se reverter o resultado do jogo. Letra D. Agora leia. O jogo ainda está no segundo tempo. Podemos dizer que a frase 3 apresenta um juízo contrário à frase 2. Explique. Sim, o advérbio ainda expressa que o conteúdo do que se declara ainda terá certa duração. Assim, podemos inferir que ainda há tempo para se reverter o resultado do jogo. Por exemplo, na página 65 temos mais uma questão. Vamos corrigi-la? Sexta questão. Como vimos, ao acrescentar a terminação mente a adjetivos, formamos advérbios. É muito comum vermos nas gramáticas que esses advérbios expressam a noção de modo. No entanto, sabemos que o sentido desses advérbios varia de acordo com o funcionamento dos adjetivos de que se originaram. Pensando nisso, leia as frases a seguir e indique o sentido expressado pelo advérbio. Use as indicações do quadro.
Então, a resposta para esta questão é a sequência seguinte: 4, 1, 3, 4, 2, 1, 4, 5, 3, 2, 5, 1, 2, 1, 5, 3. Nessa questão, vocês precisaram observar os itens de 1 a 5 e, de acordo com as alternativas de A a P, enumerar as frases, ok? Na página 66, nós temos a 7ª questão e diz o seguinte: Unifesp. A charge é uma ilustração que tem como objetivo fazer uma sátira de alguém ou de alguma situação atual por meio de desenhos caricatos. Considere a charge e as afirmações. Item 1. O advérbio já, indicativo de tempo, atribui à frase o sentido de mudança. Item 2. Entende-se pela frase da charge que a população de idosos atingiu um patamar inédito no país. 3. Observando a imagem, tem-se que a fila de velhinhos esperando um lugar no banco sugere o aumento de idosos no país. Está correto o que se afirma em A. 1. Apenas. B. 2. Apenas. C. 1 e 2 apenas. D. 2 e 3 apenas. Ou E. 1, 2 e 3. A resposta correta é a letra E. 1, 2 e 3. 8ª questão. PUC. O desagradável da questão era vê-lo de mau humor, depois da troca de turno. Nessa frase, as palavras destacadas comportam-se respectivamente como. Então, temos aí as 3 palavras destacadas que são desagradável, mal e depois. As palavras são respectivamente um substantivo, adjetivo e advérbio. Então, a resposta correta é a letra A. E assim encerramos esta aula. Agora, vocês precisam fazer a atividade das páginas 67 e 68, ok? Até a próxima aula. Tchau, tchau!